Bom dia. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. E permita-me recordar-lhe novamente, antes de avançarmos com este vídeo, para clicar no botão de gosto se, após assistir ao vídeo ou a qualquer parte específica do vídeo que deseje ver, apreciar o que ouviu e decidir que quer manifestar esse facto. Bem, com isso vamos prosseguir e deixe-me, em primeiro lugar, fazer alguns breves comentários sobre as últimas ações do presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. Atualmente, o presidente Donald Trump tem estado bastante ocupado nos dias mais recentes. Ele envolveu-se numa série de ataques pessoais verdadeiramente extraordinários a dois dos seus antigos apoiantes, o representante Tom Massie e a representante Marjorie Taylor Greene. Ele debateu sobre eles ou escreveu sobre eles no Truth Social em termos que são francamente nada elogiosos, diria mesmo de maneira ofensivamente insultuosa. E, a propósito, ao longo do percurso, ele também se expressou de uma maneira pouco amigável e nada elogiosa, e eu diria de forma insultuosa sobre o senador Rand Paul. De qualquer forma, ele começou todos esses ataques e não foi difícil perceber o que estava a motivar muito da sua raiva. Claramente, Tom Massie, Marjorie Taylor Greene e Rand Paul têm sido bastante críticos em relação a várias ações que o presidente tem tomado e têm se tornado progressivamente mais críticos em relação a algumas das suas posições na política externa. Mas, na minha perspectiva, sem qualquer dúvida significativa, o que verdadeiramente irritou o presidente Trump foi o facto de Marjorie Taylor Greene e Tom Massie, e talvez especialmente Tom Massie, que foi um dos co-patrocinadores, estarem a promover um projeto de lei. Congresso que teria requerido a divulgação completa de o material que não foi devidamente classificado no caso de Jeffrey Epstein. O presidente Trump, nos meses mais recentes, desde o mês de maio, tem se oposto veementemente à divulgação completa do material relacionado ao caso de Jeffrey Epstein. Ele expressou-se de facto de forma bastante enfática contra essa divulgação. Ele descreveu todo o caso relacionado a Jeffrey Epstein como uma completa farsa. Ele negou de maneira veemente qualquer tipo de envolvimento pessoal ou má conduta nos assuntos relacionados a Jeffrey Epstein. E, na verdade, ele retrocedeu de maneira bastante significativa em relação ao seu compromisso eleitoral anterior de divulgar completamente todo o material relacionado a Epstein, o que gerou uma quantidade considerável de críticas e causou uma grande angústia entre a sua anteriormente extremamente leal base eleitoral. E na semana anterior observamos alguns dos efeitos decorrentes disso. Houve eleições há cerca de 2 semanas, devo mencionar que ocorreram eleições no CTUA, especificamente eleições intercalares em vários estados. Os democratas alcançaram vitórias absolutamente esmagadoras praticamente em toda a linha. Tivemos uma discussão bastante detalhada sobre todo este tópico com o advogado norte-americano Robert Barnes, que, na minha opinião, possui uma compreensão granular verdadeiramente inigualável da política interna dos Estados Unidos, uma que é consideravelmente mais profunda e precisa do que a minha, Ele sublinhou que a magnitude da derrota sofrida pelos candidatos republicanos em tal contexto. Um conjunto de eleições é praticamente sem precedentes nos últimos 50 anos. E, bem, é evidente que fatores econômicos como o agravamento, a situação do custo de vida nos Estados Unidos, os estados tiveram um papel-chave. Contudo, sem sombra de dúvida, há insatisfação com a reversão do presidente. Da sua posição relativamente ao caso Epstein, teve um papel. Hoje, o presidente alterou novamente a sua posição,
tendo proferido insultos aos principais defensores republicanos do projeto de lei destinado a divulgar informações que não são classificadas sobre Jeffrey Epstein e as suas operações. Hoje, o presidente, de forma essencial, capitulou e declarou que irá apoiar o projeto de lei, afinal de contas. Agora, após os ataques públicos direcionados a Tom Massey e Marjorie Taylor Greene, sinto-me na obrigação de afirmar isto de imediato. Isto não me parece uma aceitação elegante por parte do presidente do inevitável que ele está prestes a sofrer uma derrota significativa no Congresso, de uma maneira que essencialmente o força a apoiar este projeto de lei. Caso contrário, seria contundentemente derrotado, colocando-se numa posição política insustentável. Conforme mencionei anteriormente, não foi uma retirada elegante de uma posição política insustentável. Foi uma rendição completamente desprovida de qualquer elegância perante uma posição política absolutamente insustentável. Um presidente perspicaz, politicamente astuto e seguro de si mesmo teria chamado Tom Massey e Marjorie Taylor Greene, afirmado-lhes que cometeu um engano, que reconhecia o erro, que eles estavam corretos afinal, e teria declarado que, após reavaliar a questão e escutar o que as pessoas estavam a expressar, incluindo cidadãos de todo o território dos Estados Unidos e da sua própria base eleitoral, decidiu alterar a sua posição e apoiar o projeto de lei. Mas, evidentemente, após esses ataques de caráter pessoal, ele não se encontra em posição de realizar tal ação. E, na verdade, os seus comentários subsequentes à sua declaração de que agora apoiava o projeto de lei. Continuou a ser desajeitado. Ele afirmou que não existia nada neste material que pudesse ser embaraçoso para ele pessoalmente. A propósito, quanto a isso, concordo. Levando em consideração todas as investigações realizadas, todas as alegações levantadas, todas as acusações formuladas sobre Donald Trump desde o momento em que ele desceu pela escadaria dourada na Trump Tower durante o verão de 2015 e se envolveu novamente na política ativa nos Estados Unidos, não consigo conceber que, se houvesse algo verdadeiramente prejudicial e sério sobre ele no material de Epstein, isso já não teria sido divulgado até o presente momento. Considere que todo este material tem estado por um longo período sob a posse do FBI, que, pelo que posso compreender e pelo que qualquer pessoa pode observar, tem sido extremamente hostil a Donald Trump durante a maior parte do tempo desde o ano de 2015. Dessa forma, aceito a sua garantia de que não veremos nada que seja particularmente prejudicial para ele pessoalmente no material. No entanto, ele prosseguiu afirmando que as pessoas que seriam prejudicadas por isso seriam os democratas, pois estavam significativamente mais envolvidos nos assuntos de Epstein do que ele próprio. Mais uma vez, estou absolutamente disposto a acreditar que isso é verdade. Existem muitos democratas proeminentes que se podem identificar e que aparentemente estiveram bastante envolvidos com Epstein. E quem, por exemplo, estava reservado? Voos a bordo do seu jato particular. No entanto, o facto de Trump ter afirmado tudo isso levanta apenas a questão de por que motivo, nesse caso, ele se opôs à divulgação desta informação. Neste momento, irei expor alguns pontos que são da minha autoria. Primeiramente, uma das questões mais fascinantes que se tornou evidente nas semanas recentes é que, até ao instante da sua mais recente detenção, e mesmo com a sua condenação anterior, Jeffrey Epstein
continuava a desempenhar um papel extremamente importante, não apenas na vida pública dos Estados Unidos, mas também no vasto mundo da diplomacia internacional. Ele estava a participar em reuniões com o cidadão russo, embaixador nas Nações Unidas, Vitaly Churkin. Ele entrou em contacto com um membro proeminente do governo norueguês para organizar uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, antes da importante cimeira de Helsinki de 2018 entre Putin e Trump, informando o ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega que ele possuía informação sobre Trump que os russos poderiam estar interessados em saber. Comentário sugestivo e intrigante. Aparentemente, os russos não chegaram a aceitar essa proposta. Não há registro de ele ter falado com quaisquer oficiais russos em resposta a esta aproximação, e certamente não há registro de ele ter efetivamente se encontrado com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov. E, além de tudo isso que já foi mencionado, parece que Epstein também estava a tentar estabelecer um canal de comunicação mais discreto e reservado entre o governo russo e o governo israelita. Pelo que consigo compreender, atuando principalmente em representação do governo israelita em relação à intervenção russa na Síria após o ano de 2015. E, mais uma vez, não parece que esses contactos tenham resultado em avanços significativos de grande importância. Mas lembro-me de que em 2015, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou Moscovo e foi de facto alcançado um acordo entre os russos e os israelitas naquela altura para estabelecer uma linha de desconflito para as suas forças aéreas a operar na Síria. E, bem, não posso deixar de me perguntar agora, à luz do que aprendemos, se Jeffrey Epstein teve algum papel nisso. Provavelmente não. Não vi nenhuma evidência de que ele tenha tido. Mas no final acaba-se por refletir. E Jeffrey Epstein manteve contactos significativos que conseguiu preservar até ao final, contactos substanciais com membros extremamente proeminentes da classe política dos Estados Unidos da América. Não vou mencionar nomes, mas está amplamente divulgado nos meios de comunicação. O ex-secretário do Tesouro, por exemplo. Ele também manteve relações bastante próximas com um antigo primeiro-ministro de Israel. Neste caso, vou nomeá-lo Ehud Barak, que parece ter sido, a certa altura, parceiro de Epstein numa espécie de empreendimento comercial envolvendo, tanto quanto posso perceber, tecnologia de vigilância. Embora eu possa estar completamente errado sobre isso, neste último caso, se estiver, peço desculpa. O que estou a afirmar é que estas são operações extremamente dinâmicas por parte de Jeffrey Epstein, envolvendo todo o tipo de indivíduos muito importantes, verdadeiramente influentes, utilizando Jeffrey Epstein, utilizando contactos e redes que ele parecia ter desenvolvido para influenciar e moldar as relações internacionais. E eu afirmaria que, com base nas informações que analisamos até o momento, que admitidamente é provavelmente apenas uma fração microscópica. Uma pequena fração do total, os interesses principais de Jeffrey Epstein parecem ter estado no domínio da diplomacia internacional, ao invés de qualquer outra área, possivelmente concentrando-se na região do Médio Oriente. Enfim, cá estamos. Temos toda esta informação e, evidentemente, para mim, isso levanta novamente a questão subjacente não respondida sobre Jeffrey Epstein, que é: por que estava este único indivíduo a desempenhar um papel tão significativo e ativo nos assuntos internacionais? Por que é que ele mantinha contactos, como todos sabemos, com o irmão do homem que é agora rei de Inglaterra, rei da Grã-Bretanha?
Por que é que ele estava tão próximo de políticos britânicos proeminentes, ou pelo menos de um deles, Peter Mandelson, que foi recentemente, até muito recentemente, embaixador da Grã-Bretanha em Washington, antigo ministro no governo de Tony Blair, anteriormente um comissário europeu na Comissão Europeia. Em Bruxelas é uma pessoa que está constantemente integrada no sistema de poder britânico, os cidadãos britânicos. Sistema de poder, mesmo quando ele nunca ocupou verdadeiramente uma posição oficial, pelo menos até o momento presente. Como é que tal situação é possível? Por que razão todas estas pessoas dedicavam tanto do seu tempo e energia a dialogar, corresponder-se, agendar reuniões e trocar mensagens com Jeffrey Epstein? Por que razão os ministros noruegueses desejavam ter interações com ele? Por que razão os embaixadores russos também desejavam interagir com ele? Por que razão antigos primeiros ministros de Israel também desejavam ter interações com ele? Agora, estou naturalmente muito ciente das especulações de que Epstein estava envolvido em serviços de inteligência e que era agente de inteligência de um determinado país. Até o momento não observei qualquer evidência disso. E tenho de dizer isto, no entanto. É uma possibilidade que pode, de forma potencial, explicar uma diversidade de coisas. No entanto, tenho de afirmar que me parece que a extensão dos seus contactos ultrapassa isso e suscita ainda mais questões. Tenha em consideração um ponto que já mencionei em diversos programas, que Jeffrey Epstein era claramente um indivíduo extremamente abastado. Pelos padrões da vasta maioria da humanidade, em comparação com a classe de bilionários que desempenha um papel tão significativo na sociedade, na economia e na política no mundo ocidental nos dias de hoje, ele não era sequer considerado um indivíduo particularmente abastado. E já mencionei anteriormente que a magnitude do seu estilo de vida, incluindo o seu apartamento na Avenue Foch, em Paris, era impressionante. Na verdade, ele era o proprietário de todo o edifício de apartamentos naquela rua extremamente cara, que conheço bastante bem, aliás. A sua propriedade rural nos Estados Unidos, a sua residência luxuosa em Nova York, as duas ilhas localizadas nas Caraíbas, ele era proprietário do seu avião particular, a maneira e o estilo como utilizava os seus recursos financeiros, tudo isso parece-me ter ultrapassado o potencial da sua riqueza conhecida. E nunca houve uma explicação verdadeiramente consistente e coerente sobre como essa vasta e impressionante fortuna surgiu inicialmente. Um homem de mistério verdadeiramente extraordinário de diversas maneiras, e o enigma continua a expandir-se, pelo menos é essa a minha opinião. E vou afirmar isto: as pessoas não devem nutrir expectativas excessivamente elevadas em relação a este projeto de lei, porque, mesmo que eventualmente seja transformado em lei, o que presumivelmente ocorrerá, a única informação a que teremos acesso para ver é a informação que atualmente não se encontra classificada. Vou ousar afirmar que isso representa apenas uma pequena fração do total que está disseminado pelos serviços de segurança, agências de inteligência, várias partes da burocracia do governo dos Estados Unidos e segmentos das burocracias de muitos outros países. Toda essa informação continuará a ser mantida como classificada. Além disso, é importante lembrar, apenas para reiterar, que estas atividades nas quais Epstein estava envolvido continuaram mesmo após a sua condenação. E parecia não ter sido afetado de maneira alguma por essa situação.
Todas as pessoas com quem ele mantinha interações deviam estar plenamente cientes disso. A condenação, contudo, não pareceu ter preocupado ou afetado de forma significativa a maneira como interagiram com Epstein de qualquer maneira. Agora, em teoria, seria possível obter respostas para todos estes mistérios, todas estas perguntas, mas isso obviamente não pode acontecer a menos que o próprio presidente dos Estados Unidos esteja totalmente envolvido. Dada a maneira desajeitada como Donald Trump reagiu à sua reversão forçada em relação ao projeto de lei Massey, levando em consideração o fato de ter se oposto ao projeto de lei Massey desde o princípio e ter comentado sobre o caso Epstein como sendo uma farsa, eu não consigo deixar de ponderar que ele não possui qualquer intenção de avançar com este assunto de forma alguma e que resistirá a todas as exigências que inevitavelmente serão feitas para uma desclassificação mais abrangente destes documentos. Enfim, cá estamos, um tema consideravelmente complexo e extremamente peculiar. Uma, conforme mencionei, que suscita cada vez mais questões, pelo menos para mim, constantemente. Uma para a qual talvez um dia respostas completas sejam fornecidas, embora eu questione se isso ocorrerá, sendo realista, durante a minha existência. Finalmente, aqui estamos prosseguindo a partir deste ponto. Adicionalmente, tivemos também outros desenvolvimentos e declarações do próprio presidente. Ele voltou a sugerir a possibilidade de implementar um bloqueio econômico à Rússia. Está agora a discutir novamente sobre o Congresso aprovar legislação para sancionar países que continuam a manter relações econômicas com a Rússia. Isto aparenta ser uma tentativa de ressuscitar o projeto de lei de verão de Lindsey Graham e Richard Blumenthal, aquele que ameaçava os países que adquirem petróleo russo com tarifas de 500%. E isto pode, aliás, estar potencialmente relacionado com a decisão aguardada do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que aparenta vir a declarar que as tarifas atualmente em vigor do presidente são inconstitucionais. Lindsey Graham esforçou-se para apresentar o seu projeto de lei ao presidente Trump como um meio de tornar as tarifas conformes à Constituição, fundamentando-se no argumento de que quaisquer tarifas aplicadas pelo presidente a nações que mantêm comércio com a Rússia seriam constitucionais, dado que teriam sido aprovadas pelo Congresso. E pode-se sempre encontrar alguma evidência de que qualquer país em particular está de facto a negociar com a Rússia. Portanto, pode ser isso. Mas, novamente, isso não vai ajudar a posição geral e subjacente do presidente, porque, claro, o que Lindsey Graham e Richard Blumenthal e os radicais no Congresso e, aliás, os radicais no Departamento do Tesouro que querem aumentar e intensificar as suas sanções e que agora veem as tarifas como uma ferramenta de sanções que podem utilizar. O que estão a concentrar-se mais neste momento são as exportações de energia da Rússia. E bem, uma série de questões surgem imediatamente à mente como consequência de todos esses acontecimentos, pois o país que atualmente está a adquirir a maior quantidade de energia proveniente da Rússia e que está a estabelecer acordos de cooperação com a Rússia em matérias energéticas é a China. Os russos já deram início ao trabalho no projeto Power of Siberia 2. Começaram os diversos estudos e preparativos necessários para a construção do Power of Siberia 2. Conforme o Financial Times reconheceu, isso, por si só, demanda um investimento significativo de recursos financeiros. E os russos não estariam a fazer isto se não estivessem confiantes de que o poder da Sibéria 2 seria realmente construído.
E bem, o Financial Times parece pretender que a China ainda não deu o seu acordo com o projeto do poder de Sibéria 2, mesmo com um acordo claro entre as partes. Putin e Xi Jinping ao longo do tempo histórico e político. Das visitas do presidente Putin à República Popular da China em agosto para progredir com o projeto Power of Siberia 2. De qualquer forma, o Financial Times parece fingir que esta questão ainda não está totalmente resolvida, embora, claramente, está resolvido e há um compromisso conjunto entre a China e a Rússia para construir o poder da Sibéria também. E os russos, evidentemente, continuam a fornecer petróleo à China e o petróleo continua a ser bombeado para a China através do Power of Siberia 1, que já está em plena operação e também por meio de navios. E não tenho dúvidas de que isso continua, apesar de alegações em partes dos meios de comunicação de que parou. Não vejo nenhuma evidência de que tenha interrompeu e eu não acredito que tenha cessado, de maneira alguma. Portanto, os Estados Unidos já combateram uma série contínua de escaramuças económicas com a China ao longo deste ano. Iniciou um ataque económico direcionado à China, na forma de tarifas extremamente significativas em abril. Tentou ou viu-se motivado a executar precisamente a mesma ação. Após o Departamento do Tesouro, em setembro, ter rompido uma trégua tarifária que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, havia negociado com a China, aumentando de forma massiva o número de empresas chinesas sujeitas às sanções dos Estados Unidos, fê-lo por ordens de magnitude, algo como 20 vezes mais. Os Estados Unidos viram-se obrigados a retroceder. E, naturalmente, todo esse esforço acabou por não ter sucesso porque a China reagiu. Eles responderam adotando medidas específicas relacionadas com os elementos de terras raras. Os Estados Unidos, após uma reunião recente entre Donald Trump e Xi Jinping em Singapura, dizem que os chineses concordaram em suavizar essas regras sobre elementos de terras raras. Contudo, uma série de artigos que surgiram recentemente nos meios de comunicação social atualmente indicam e afirmam que a China, na verdade, não fez a reversão.